Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou o Brasileirão 2022 e de uma forma triste, né, para os dois times. Ceará e Juventude se enfrentam na última rodada do Brasileirão, os dois rebaixados, sem torcida. Melancólico. Não era isso que nem torcida do Vozão e nem a do Juventude queriam. Mas faz parte. O campeonato cai em 4, sobe em 4. A torcida do Vozão está passando por um período bem complicado, de ter cabeça no lugar, de agora ter que dar alguns passos atrás, porque estava numa caminhada de crescente, né? Melhor campanha da Sul-Americana, ou seja, estava numa certa evolução como instituição, e agora vai ter que dar 2 passos para trás, rever tudo que fez de errado para tentar em 2024 estar na Série A. Só que tem um detalhe, a tendência é que a permanência na Série A fique cada vez mais difícil, por causa do novo modelo, né, de administração que está agora no Brasil, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Isso vai dificultar bastante os times que não tiverem esse aporte, ou que não tem um aporte financeiro, que não necessariamente para ter dinheiro tem que ser SAF, não necessariamente, mas que pode se tornar daqui a mais algum tempo a forma de sua maioria, porque atualmente os times que estão virando SAF são times que têm problemas, são times que têm problemas, ou times que têm uma expressão um pouco menor, que aí se gasta menos, igual tem um monte de jogador comprando aí times, o próprio tem um empresário aqui do Brasil, acho que o nome dele é Justus, já falou que está comprando um time também, ou seja, tem muito empresário aí comprando times, óbvio, com valores menores, mas para querer dar um suporte. Vai chegar uma hora que também, talvez, né, os times que têm um aporte financeiro hoje grande, também virem SAF. Aí vai ser diferente, porque uma coisa é você comprar um time de futebol que está endividado. Não tem jeito. Ou ele se vende ou não se sabe o que vai acontecer. Outra coisa é você comprar um time com a situação financeira tranquila. Os valores serão muito maiores. Esses times vão continuar gigantes. Porque para comprar, o cara vai ter que disponibilizar uma grana alta. Eu vou dar um exemplo aqui. Você imagina uma SAF de Corinthians e Flamengo, com o tamanho da torcida que esses dois times têm. O valor vai ser muito maior que qualquer SAF que foi feita hoje, até hoje. Olha a mídia que esses dois clubes dão. Então, a tendência é que as coisas fiquem bem mais complicadas,
Então, Ceará e Juventude se despediram do Campeonato Brasileiro. O Ceará vencendo por 4-1. O placar foi dentro de uma realidade? Até foi, eu acho que até que o Juventude criou algumas situações que poderia até ter feito um segundo gol. Mas também como o Ceará criou algumas situações que poderia ter feito o quinto e o sexto. Então a gente vai falar rapidamente sobre esse jogo, sobre a classificação e alguma coisa para o futuro que eu já falei rapidamente aqui nessa introdução. Então peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, que está muito triste, tem que estar. Você, meu amigo torcedor de Juventude, que também está muito triste. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Então vamos lá, galera. Os dois times terminam rebaixados. O Ceará na 17ª colocação com 37 pontos. E o Juventude na última colocação com 22. O Juventude só teve 3 vitórias, 13 empates e 22 derrotas. Perdeu mais da metade dos jogos. São 38 rodadas, ele perdeu 22. Então, perdeu mais de 50% dos jogos. Campanha realmente de rebaixado. E o Ceará, 7 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. O grande problema do Ceará foi os empates. Na verdade, óbvio, né? O segundo time que menos ganhou foi o Ceará. 7. Porque até Atlético Goianiense e Avaí ganharam mais. O Atlético Goianiense ganhou 8 e o Avaí 9. O número de empates, se eu não estiver enganado, acho que o Ceará foi o time que mais empatou. Vou dar uma olhada. Isso. Foi o time que mais empatou. O rebaixamento do Ceará passa para essa quantidade grande de empate. O ano que o Botafogo caiu foi pelo mesmo motivo, pela quantidade de empate. Mas empatar no Campeonato Brasileiro é bem complicado. É bem complicado. É por isso que o seu esquema tem que ser para fazer pontos. Não para tentar segurar pontos. É diferente. Então, se tivesse, talvez, com 4 pontos a mais, 5 pontos a mais, tinha saída. Se tivesse 4 pontos a mais, teria feito os mesmos 41 pontos. Se tivesse 5 pontos a mais, tinha feito 42, tinha caído o Cuiabá. Então, desses empates aí, desses 16 empates, se tivesse tido 2 vitórias, tinha feito 6 pontos a mais. Ou melhor, 4 pontos a mais, né? Porque são empates, tinha feito 41. Se tivesse feito 3 vitórias, teria 7 pontos a mais, tinha saído. Então, o que rebaixou também, óbvio, juntando aí um monte de coisas, o Ceará foi a quantidade de empates. Lógico, tem aí um monte de erros, né? Chegou um determinado momento no campeonato que era para a diretoria ter se mexido melhor e não se mexeu com contratações e acabou não fazendo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que muita gente coloca a culpa no Dorival, na saída do Dorival. O presidente lá do Ceará falou que o Dorival ia rebaixar o Flamengo, queimou a língua, era melhor ter ficado quieto. Que a grande parte de culpa do Ceará ter rebaixado é do presidente. Então tenta jogar a culpa para cima de alguém. Cara, só que o Dorival, eu vou lembrar, o Dorival ficou até a 10ª rodada. O Dorival saiu antes da metade do campeonato. O Dorival ficou até a 10ª rodada. E quando ele entrega, quando ele sai do Ceará, o Ceará não está lá embaixo.
Ou seja, o planejamento pós-Dorival foi todo feito errado. Lógico, isso tem uma influência, a saída do Dorival tem influência? Lógico que tem. Tá? Quebra um trabalho. Poderia ter contratado alguém com a capacidade do Dorival? Talvez tivesse um olhar um pouco mais criterioso, poderia ter conseguido. Contratou treinadores com pensamentos diferentes do Dorival, inferiores. Óbvio, aí eu também vou tirar a responsabilidade da diretoria, que a diretoria não contratou o Dorival achando que ele ia sair. Tá? Então, nisso aí, a diretoria não tem culpa. Óbvio que não. Dorival agiu certo? Acho que não, de ter quebrado um trabalho assim. O Dorival também não agiu certo. Irmão, quando o treinador está fazendo um trabalho, perde 3, 4 e a diretoria manda embora. A diretoria, a torcida fala que está certa, né? Então, é meio que um tiro trocado. Quantas vezes a diretoria do Ceará já mandou treinadores embora de uma hora para outra? Uma porrada. É o tal do vento que venta lá, venta cá. Então é complicado, mas também não achei a atitude do Dorival a mais certa, não. Como eu falei, o jogo merecido, time do Ceará completamente mudado, né? Muitos garotos, os medalhões já não estão mais. A tendência é que a maioria desses medalhões não fiquem, até porque a folha salarial do Ceará vai ter que diminuir, né? Então muitos desses jogadores, a não ser que muitos desses queiram abaixar muito salário, outros a torcida não quer mais. Então eu acho muito difícil a maioria desses jogadores ficar. De repente, um Sobral, que tem uma identificação muito grande com o Ceará, ficar. Tem alguns jogadores que podem ficar, mas também, apesar de ter sido rebaixado, tem muitos jogadores do time do Ceará que têm condições de jogar na Série A, cara. Entrando num time mais arrumado, você consegue colocar eles dentro desses times. E tem times aí que ficaram na Série A que vão precisar se reforçar bastante. Cuiabá, Curitiba, Goiás. Tem jogadores ali que vão servir muito para esses times, até porque a folha salarial, pelo que tem, né, a receber da Série A. O próprio arquirrival, tem jogadores aí que... Será que tem algum jogador do Ceará que queria jogar no arquirrival? No momento pode-se falar que não, mas a gente não sabe, né, irmão? A gente não sabe. Então, o Ceará se despede de maneira melancólica, sem a torcida. Culpa da torcida. Se não tinha torcida, você, torcedor, que estava lá na arquibancada naquele dia lá, de torcida organizada, que a porrada estancou, por problema de política, de defender presidentezinho, a culpa também é tua, irmão. E muito tua. Muito, não é pouco não, muito. A torcida também atrapalhou. A torcida comum, que pelo que parece aquele episódio foi a torcida comum contra a torcida organizada. E pelo que parece a torcida organizada que estava errada, né? Por isso todo mundo critica a torcida organizada, depois ele reclama. Mas, irmão, a torcida organizada também não ajuda. Tá sempre se metendo em merda. Aí vê as imagens lá, um montão de pai, mãe, com criança no colo, correndo, porque o nego tacando cadeira, dando bico. Porra, aí, né? Então, cara, Juventude, lá no Campeonato Gaúcho, agora o Grêmio voltou, tem que se reforçar e tentar voltar. O Juventude
Eu vejo o Juventude como um bom time para investir. Um bom time para investir o Juventude na SAF. Acho um bom time. O Ceará tem uma torcida também que acompanha, está lá junto. Mas eu particularmente, eu ainda não confio em SAF. Ainda não confio em SAF. A SAF do Botafogo com o Dextor parece que está indo para um caminho legal, mas tem que esperar mais um pouquinho mais. Não é que eu não possa mudar de opinião. Sim, posso mudar de opinião. Sobre o VAR, eu nunca gostei do VAR e continuo não gostando. A minha opinião não mudou. Sobre a SAF, eu não confio na SAF aqui no futebol brasileiro. Mas eu posso mudar de opinião se eu ver que realmente as coisas estão dando certo. Temos aí duas, a princípio, que estão indo para um caminho legal, que é o Cruzeiro e o Botafogo. Mas a gente tem que esperar. Mas, de repente, vai ser o único caminho que alguns clubes vão ter para continuar em alto nível no futebol brasileiro. O problema é que, dependendo da quantidade de SAF, não vai ter jeito. Vai ter clubes com SAF que vão cair para a Série B. Não vai ter jeito. Porque se tiver quase todo mundo com SAF, vai ter SAF que vai ter que cair. Aí o cara começa a tomar prejuízo, o que é que ele faz? Ele vende. Porque ele não vai ficar no prejuízo. Aí fica um clube sendo vendido de um lado para o outro. Aí, quando terminar essa porra toda, pode ficar pior do que tá. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado. Então, meus amigos, terminou o campeonato para Ceará Juventude de maneira melancólica. O Ceará goleando, apenas 7 vitórias, segundo time que menos ganhou, só atrás de Juventude. Agora, irmão, ver aí o teto salarial, fazer contratações dentro da realidade que o Ceará consegue, trabalhar bem a base, que a base é o futuro, ver na Série A times que vão dispensar jogadores com uma certa qualidade, que dá para ajudar na Série B, dá para correr, e tem muitos times que vão dispensar jogadores jovens aí, ou vão emprestar para pegar mais cancha, e a vida que segue. Amigo torcedor do Ceará, de Juventude, estarei aqui também cobrindo a Série B. Mandar um abraço para toda a galera lá do nosso WhatsApp, resenha com o Ceará. E torcedor do Ceará, do mesmo jeito que eu acompanhei o Bahia do Nordeste na Série B, eu vou acompanhar o Ceará como acompanho o Sport também na Série B. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, até mais. E a partir de agora, como não tem jogo do Campeonato Brasileiro, as notícias que forem saindo sobre o Ceará, a gente vai comentando aqui e também de Juventude. Beleza? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!